Que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa das questões mais antigas e difíceis da filosofia, da fé. Se existe um Deus que é todo-poderoso, que é perfeitamente bom, por que o mundo está tão cheio de mal e sofrimento? É a pergunta que não quer calar, né? E que atormenta a humanidade há séculos. Exato. E para guiar a nossa exploração, a gente está com o capítulo 11 do livro Fundamentos Inabaláveis, de Norman Geisler e Frank Turek. O título é Deus e o Mal. A nossa missão aqui não é achar uma resposta fácil, mas sim entender o argumento que eles constroem passo a passo para lidar com essa aparente contradição. Exatamente. E o livro não foge do desafio, muito pelo contrário. Ele coloca o problema bem no centro, reconhecendo que para muita gente essa é a maior barreira intelectual para a fé. O que a gente vai analisar é como eles tentam mostrar que é possível afirmar que Deus existe, que Ele é bom e que o mal é real, sem cair numa contradição lógica. É uma jornada bem densa. Ótimo, então vamos lá. O capítulo já começa com uma citação de Peter Kreeft, que eu achei um ponto de partida excelente. Ele diz que somos extremamente impacientes com as perguntas e, portanto, extremamente superficiais em valorizar as respostas. Isso já dá o tom, né? A gente precisa de paciência aqui. Sem dúvida. Não é uma questão para ser resolvida com um slogan. E o primeiro passo do raciocínio deles é mostrar que esse problema do mal não é uma exclusividade do teísmo. Toda visão de mundo, segundo eles, precisa encarar a realidade do sofrimento. Eles pegam, por exemplo, o panteísmo. Aquela ideia de que tudo é Deus. Isso. Se tudo é Deus, então o mal não pode ser real. Ele teria que ser uma ilusão. O que, sendo bem sincera, soa um pouco insatisfatório. Se alguém está com uma dor terrível, dizer que aquilo é uma ilusão parece, no mínimo, insensível. E o livro aponta exatamente isso. A pergunta só muda de lugar. De onde vem essa ilusão tão convincente e tão dolorosa? A visão de mundo não resolve o problema, só dá outro nome para ele. Exato. E segundo os autores, o mesmo acontece com o ateísmo. Aí eles trazem um argumento que eu acho fascinante do C.S. Lewis, da época em que ele ainda era ateu. Ah, sim. Ele se queixava de que o universo era cruel, injusto. Isso. E aí que vem a virada. Para poder chamar o universo de injusto, ele precisava de um padrão de justiça para poder comparar. Perfeito. É a famosa analogia da linha torta. Você só sabe que uma linha é torta se tiver alguma noção, mesmo que implícita, do que é uma linha reta. E a implicação disso é o que eu acho mais interessante. É que dentro de uma visão de mundo puramente materialista, onde tudo é só física e química, o próprio conceito de mal fica sem fundamento. Um ato de crueldade não é moralmente mal, é só uma configuração de átomos diferente de outra. Então, para chamar algo de verdadeiramente injusto, Lewis argumenta que é preciso apelar para um padrão de justiça que está além do mundo material. O que, para os autores do livro, aponta para a existência de um legislador moral, um padrão supremo de bem, ou seja, Deus. Mas um cético poderia argumentar que nosso senso de justiça são um produto da evolução, né? Um mecanismo de sobrevivência, não precisa de Deus para isso. Sim, e os autores lidam com essa objeção. Eles dizem que a evolução pode até explicar o comportamento moral, porque a gente age de certas formas, mas ela não consegue fundamentar a obrigação moral, ou seja, porque a gente deveria agir de certa forma. A ideia de que torturar alguém por prazer é objetivamente errado, e não só uma preferência pessoal, exige um padrão que está acima de nós. Então, para os autores, a própria indignação de um ateu com o mal do mundo é, ironicamente, um indício da existência do padrão que ele nega. Entendi. Então, o primeiro passo é estabelecer que o teísmo é a visão de mundo que melhor consegue definir o que são o bem e o mal. O que nos leva à pergunta central. Dentro dessa visão, o que, afinal, é o mal? E aqui está a grande virada de todo o argumento. O mal não é uma coisa. Não é uma substância ou uma entidade que Deus criou. Peraí, como assim não é uma coisa? A visão que eles apresentam, que vem lá de Agostinho, é que o mal é uma privação do bem. Uma privação. Tipo um vazio. Uma ausência. Exatamente, como um vazio. As analogias que eles usam são muito claras. A cegueira não é uma coisa,
é a ausência da visão, num olho que deveria ver. A ferrugem não é algo que a gente adiciona a um carro. Isso é a perda da integridade do metal. O frio é a ausência de calor. Da mesma forma, o mal é a ausência de um bem que deveria estar ali. Uau! Peraí, então. Essa definição é o eixo de tudo? Se o mal não é uma coisa, Deus não o criou. Isso muda a pergunta de por que Deus criou o mal, para por que Deus permite a ausência do bem. É uma mudança fundamental. É uma mudança sísmica na discussão, e aí o livro aplica essa ideia. O mal moral, por exemplo, é a ausência de amor, de justiça numa relação. Um pai que abusa do filho é a ausência grotesca do amor protetor, que deveria estar ali. E o mal natural, como uma doença. É visto como a perda da ordem, da integridade no corpo. Células de câncer são, na sua essência, células boas, que perderam a relação correta com o resto do organismo. Elas crescem de forma desordenada. Essa analogia do câncer é muito poderosa. Ninguém diria que as células em si são criaturas más. Elas são boas, mas no lugar errado, fazendo a coisa errada. Mas ainda assim, a maldade humana parece tão ativa, tão intencional, como a ideia de privação explica a malícia deliberada. Ótima pergunta. A resposta do livro conecta a privação não a uma ausência passiva, mas à corrupção da vontade. A vontade humana foi criada boa, com a capacidade de escolher o bem. O mal surge quando essa vontade se desvia, se corrompe. Ela escolhe a si mesma em vez do bem maior. A malícia não é uma coisa, mas a energia de uma boa vontade que foi direcionada para o alvo errado. Ok, entendi a definição. O mal é um vazio, uma corrupção. Mas isso só empurra o problema um passo para trás, né? Se Deus não criou o mal, de onde ele veio? Por que esse vazio existe? E a resposta dos autores para isso se resume a uma expressão: livre-arbítrio. O argumento é o seguinte: Deus, na sua natureza, é amor. O maior bem que ele poderia criar seria a capacidade de suas criaturas participarem desse amor. Certo. Mas o amor, para ser amor de verdade, precisa ser livre. Precisa. Você não pode programar um computador para dizer eu te amo e chamar isso de amor. O amor exige uma escolha. Então, para que um universo com amor genuíno pudesse existir, Deus precisava criar seres com a capacidade real de escolher. Escolher amá-lo, amar ao próximo, ou escolher rejeitá-lo e focar em si mesmos. Essa capacidade de escolher o bem necessariamente inclui a capacidade de escolher o não bem. a possibilidade do mal é o preço da possibilidade do amor. Exatamente. Mas, uau, isso é pesado. É uma aposta com consequências terríveis, não? O amor de alguns justifica a agonia de outros. O livro lida com esse peso. Ele encara essa dificuldade de frente. A perspectiva não é minimizar o horror do mal. É, na verdade, elevar o valor do amor livre a um patamar supremo. O livro até usa um diagrama de mundos possíveis. Deus poderia não ter criado nada ou ter criado um mundo de robôs, que sempre obedecem. Nesse mundo não haveria pecado. Mas também não haveria amor, nem virtude, nem coragem. Para criar o melhor mundo possível, que não é um mundo sem dor, mas um mundo onde o maior bem, que é o amor livremente escolhido, pudesse existir, ele teve que criar um mundo com seres genuinamente livres. A liberdade é a condição pro amor. Então, um mundo de robôs perfeitos seria, na visão do livro, um bem menor do que o nosso mundo quebrado e sofredor, mas livre. Essa é a afirmação. E isso nos leva à pergunta que o livro faz diretamente. Nós realmente queremos que Deus suprima nosso livre-arbítrio? Se Deus interviesse para impedir todo o ato mal, ele teria que remover nossa liberdade. No momento em que alguém pensasse algo odioso, Deus teria que controlar a mente da pessoa. A gente viveria numa espécie de marionete divina. Deixaria de ser humano. E de amar livremente. Isso faz sentido para o mal moral, para as escolhas das pessoas. Mas e os terremotos, tsunamis, doenças genéticas, o mal natural? Como o livre-arbítrio explica isso? O livro conecta isso à queda da humanidade.
A visão teológica é que, quando a humanidade, que deveria cuidar da criação, se rebelou, ela arrastou toda a criação para um estado de desordem. O mundo natural também geme, como diz o apóstolo Paulo. Ele não funciona mais em perfeita harmonia. Os desastres e as doenças seriam sintomas desse mundo fraturado. Ok, a lógica interna do argumento é consistente, mas ainda fica a realidade da dor. Se Deus permite o mal por causa da liberdade, qual o propósito do sofrimento que vem disso? É só um efeito colateral? Não, os autores argumentam que Deus pode usar o sofrimento para propósitos bons. Eles citam C.S. Lewis de novo. A famosa frase de que a dor é o megafone de Deus para acordar o mundo surdo. Exatamente. A ideia é que, no conforto, a gente tende a se tornar autossuficiente. A dor nos força a parar, a reavaliar, a procurar um significado maior. E tem a citação de Helen Keller que eles usam, que é poderosa. O caráter não pode ser desenvolvido na comodidade e na quietude. Isso é algo que ressoa com a experiência humana, mesmo fora de um contexto religioso, né? Coragem, paciência, são virtudes forjadas na dificuldade. Sem dúvida. O sofrimento também funciona como um sistema de alerta. O livro dá o exemplo da lepra, em que o problema real é a perda da capacidade de sentir dor. Sem dor, a pessoa se fere gravemente sem perceber. A dor, nesse sentido, é um presente terrível, mas que protege de um mal maior. Então, para ficar claro, o argumento não é que o sofrimento é bom, mas que Deus pode usá-lo para o bem, como ferramenta para construir caráter, para nos alertar. É parte da resposta. Mas isso nos leva a um último quebra-cabeça, talvez o mais complexo de todos. A soberania de Deus. Ah, sim. Se nós somos genuinamente livres para fazer escolhas, inclusive escolhas horríveis, como Deus pode estar no controle de tudo? Parece uma contradição. Ou somos livres, ou Deus é soberano. Como os dois podem ser verdade ao mesmo tempo? Exato. A ilustração que o livro usa para explicar isso é, para mim, fascinante. Tem a ver com a relação de Deus com o tempo. Ok. Pensa assim, a gente vive dentro do tempo, numa linha, certo? Passado, presente e futuro. Sim, um evento depois do outro. Exato. Mas Deus, na teologia clássica, está fora dessa linha. Ele existe na eternidade. Peraí, fora do tempo? Tipo, como se ele estivesse vendo a linha do tempo inteira, do começo ao fim, de uma vez só? Essa é uma ótima analogia. Para Deus, toda a história está presente de uma só vez. Ele vê o todo. Isso permite que ele seja soberano sobre o resultado final da história, sem violar as escolhas livres que os personagens fazem dentro da narrativa. Me dá um exemplo prático de como isso funcionaria? O exemplo máximo que o livro dá é a crucificação de Jesus. Do ponto de vista humano, dentro do tempo, cada pessoa ali fez uma escolha livre e moralmente responsável. Judas escolheu trair, Pilatos escolheu ceder à pressão, os soldados escolheram executar. Foram atos de maldade vindos do livre-arbítrio. E ainda assim, a Bíblia diz que tudo isso aconteceu de acordo com o plano determinado de Deus. Exatamente. Deus, da sua perspectiva eterna, soberana, usou essas escolhas livres e más para realizar o maior bem que se pode imaginar, a redenção. Ele não forçou Judas a ser ganancioso ou Pilatos a ser covarde, mas em sua soberania, ele teceu esses fios escuros das escolhas humanas na sua grande tapeçaria de salvação. Então, a pior ação da história, na visão do livro, se torna um mecanismo para o maior bem. É um pensamento impressionante. Isso significa que Deus não está só reagindo ao mal, mas está ativamente tecendo até as piores escolhas no seu plano final. Essa é a essência do argumento. Deus permite o mal por um bem maior, o amor livre, e ele redime o mal que resulta disso, incorporando-o ao seu propósito soberano. Mesmo que a gente daqui de dentro não consiga ver como tudo se encaixa. Recapitulando o nosso mergulho, então. A gente explorou o argumento de que o mal não é uma coisa, mas a ausência do bem. Vimos como o livre-arbítrio essencial para o amor cria o potencial para o mal. E refletimos sobre como a soberania de Deus pode coexistir com a liberdade humana,
usando o mal para um bem maior. Mas, sabe, a discussão não termina aqui. Todo esse argumento que a gente viu hoje, ele depende muito da história central do cristianismo, né? Da vida de Jesus, da ressurreição. Exatamente. E isso levanta outra questão, que fica pra gente pensar. Qual seria? Se a história é o palco onde esse conflito entre bem e mal acontece, e se a solução de Deus para o mal é um evento histórico, como a gente pode ter certeza do que realmente aconteceu nesse palco? Como podemos confiar nos relatos que temos? Essa é uma excelente ponte para a nossa próxima análise. Continuaremos explorando este livro, mergulhando na confiabilidade histórica dos documentos do Novo Testamento. Não percam. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.